Gilles de Rais, el asesino serial medieval que aterrorizó una aldea, oculta secretos inimaginables. La vida tranquila de Anaís, una joven campesina, se convierte en un infierno cuando los cuerpos empiezan a aparecer. Cada amanecer trae un nuevo grito desgarrador, y cada sombra en el bosque resuena con el eco de un dolor sin fin. Los aldeanos, con ojos desorbitados, murmuran sobre un mal que se cierne sobre ellos. Nadie está a salvo, y entre la angustia surge un nombre: Gilles de Rais, el noble guerrero, aclamado y amado por todos. Pero ¿quién podría haber imaginado que detrás de su sonrisa encantadora yace un monstruo? Anaís siente el terror calar en sus huesos. Su padre ha desaparecido, su madre llora sin consuelo y el miedo se apodera del aire. Una noche, mientras el viento aúlla y las estrellas se ocultan, Anaís descubre una pista. Un extraño símbolo esculpido en el tronco de un árbol, un símbolo que los ancianos del pueblo susurran como invocación. Decidida a desenmascarar al responsable, Anaís infiltra la corte de Gilles. Su corazón late con fuerza y cada paso hacia el palacio es un viaje hacia la perdición. Las opulentas paredes del castillo contrastan con el yugo de la miseria. Allí, entre risas y banquetes, observa al noble. Sus ojos, aunque brillantes, llevan un peso, momentos de vacío, como si buscara algo que no puede encontrar. ¿Puede ser que haya un resto de humanidad en él? Mientras ella navega por este oscuro juego, los rumores sobre las muertes siguen creciendo. Anaís siente una presión creciente en su pecho, cada vez que ve la soga rasgar el cuello de una víctima. Su deseo de venganza se mezcla con la confusión que siente hacia Gilles. ¿Qué demonios lo anima? Una noche, mientras está en su habitación, escucha susurros en el pasillo. Se asoma y ve a Gilles de Rais. Su figura es imponente, pero su aspecto es desolador. Él habla solo, con un brillo frenético en sus ojos. Menciona antiguos pactos y un demonio que exige sacrificios. La atmósfera se condensa. El aire es denso, como si contendiera todos los gritos ahogados de las víctimas. Anaís siente un frío helado recorrer su columna. ¿Y si todas las muertes están ligadas a algo más que la locura de un noble? ¿Un pacto oscuro que devora su alma? El tiempo se agota. Anaís debe decidir. Se esconde dentro. La aldea se tambalea en un hilo tenso, y cada noche trae consigo un nuevo horror. Anaís puede ser la clave para liberar o condenar al noble asesino. El destino de todos los que ama pende de un hilo, y las sombras de la noche parecen susurrar su nombre. ¿Podrá Anaís enfrentar sus propios demonios antes de que sea demasiado tarde? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras de Gilles ecoavam em sua mente, como um eco sombrio em um abismo sem fim. Pactos antigos,
Sacrifícios. O que espera por ela? O frio na espinha avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? Com determinação, Anaís se esgueirou pelo corredor, seguindo a direção dos murmúrios, cada passo cheio de receios e uma pequena esperança de entender. As vozes levavam até uma porta entreaberta. Ela se espremeu para dentro e se escondeu nas sombras. O que viu a paralisou. Gilles falava, mas não estava sozinho. Outra figura oscila entre a penumbra. Era uma mulher. Suas feições eram familiares. Anaís quase chegou a gritar. Era Margot, uma amiga de longa data. Uma mulher que havia estado ao lado de Anaís em momentos difíceis. Mas algo estava errado. O olhar de Margot era gelado. Seus olhos brilhavam com um fervor não humano. Não posso continuar assim, Margot. A voz de Gilles se elevou, cheia de desespero. O desejo dele está se tornando insaciável. As mortes aumentam e eu não posso. Você deve. Um pacto é um pacto. Respondeu Margot, seu tom caloroso, mas perturbador. Sem sacrifícios, perderemos tudo. Você sabe o que acontece com aqueles que falham. Nós já nos comprometemos. Anaís mal podia acreditar no que ouvia. A amizade de Margot com Gilles não era apenas um laço. Havia algo muito mais profundo. Algo monumental. Ela viu Margot puxar um objeto do bolso. Um medalhão que refletia a luz das velas, com um símbolo que estava gravado na árvore que Anaís havia encontrado. Um puxão no estômago. A conexão entre os dois se tornava cada vez mais clara e horrenda. Eu não gostaria que você se tornasse o próximo sacrifício. Margot disse com tom brincalhão, mas Anastasia sintió la mano fría da verdade. As lágrimas vieron, mas Anaís se manteve firme. Ela não reconhecia a mulher que tanto amava. A mulher agora manipulando o destino de vidas inocentes. Margot se aproximou de Gilles e a tensão era palpável. Eu estou aqui para garantir que você não fuja de nosso destino. O demônio não pode ser enganado. Você sabe, se não oferecermos lo que él quiere, seremos nós los que morreremos. Anaís mal conseguía respirar en cuanto todos los sentimientos conflituaban dentro de ella. Traición, aterrorización, dor. Ela acreditava que Gilles era um monstro. E agora o rosto da verdadeira vilã se revelava sob a luz. Com um impulso de coragem, decidiu que precisava agir. Não podia deixar Margot manipular Gilles. Não agora. Mas à medida que ela se preparava para confrontá-los, um grito ecoou do castelo. Alto e agudo, rasgando a noite. Era uma voz que reconhecia. Era sua mãe. O horror encheu seu peito enquanto compreendia que o tempo estava se esgotando. Neste momento, não havia mais certeza. Apenas a urgência por respostas. Anaís sentiu que a linha entre o amante e o monstro se tornara tênue. Com o mundo desmoronando ao seu redor, ela precisava fazer uma escolha. Confrontar Margot, salvar sua mãe ou descobrir a verdadeira natureza de Gilles. Um rastro de luz fugidia, se despedia em meio à escuridão. E Anaís estava prestes a saltar para uma nova realidade. O futuro, aquele que a aguardava, seria ainda mais aterrador do que o presente que ela vivia. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras de Gilles ecoavam em sua mente, como um eco sombrio em um abismo sem fim. Pactos antigos, sacrifícios. O que espera por ela?
O frio na espinha avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? Com determinação, Anaís se esgueirou pelo corredor, seguindo a direção dos murmúrios. Cada passo cheio de receios e uma pequena esperança de entender. As vozes levavam até uma porta entreaberta. Ela se espremeu para dentro e se escondeu nas sombras. O que viu a paralisou. Giles falava, mas não estava sozinho. Outra figura oscilava entre a penumbra. Era uma mulher. Suas feições eram familiares. Anaís quase chegou a gritar. Era Margot, uma amiga de longa data. Uma mulher que havia estado ao lado de Anaís em momentos difíceis. Mas algo estava errado. O olhar de Margot era gelado. Seus olhos brilhavam com fervor não humano. Não posso continuar assim, Margot! A voz de Giles se elevou, cheia de desespero. O desejo dele está se tornando insaciável. As mortes aumentam. E eu não posso! Você deve, um pacto é um pacto, respondeu Margot, seu tom caloroso, mas perturbador. Sem sacrifícios, perderemos tudo. Você sabe o que acontece com aqueles que falham. Nós já nos comprometemos. Anaís mal podia acreditar no que ouvia. A amizade de Margot com Giles não era apenas um laço. Havia algo muito mais profundo. Algo monumental. Ela viu Margot puxar um objeto do bolso. Um medalhão que refletia a luz das velas. Com um símbolo que estava gravado na árvore que Anaís havia encontrado. Um puxão no estômago. A conexão entre os dois se tornava cada vez mais clara e horrenda. Eu não gostaria que você se tornasse o próximo sacrifício, Margot disse com um tom brincalhão. Mas Anaís sentiu a lâmina fria da verdade. As lágrimas vieram, mas Anaís se manteve firme. Ela não reconhecia a mulher que tanto amava. A mulher agora manipulando o destino de vidas inocentes. Margot se aproximou de Giles, e a tensão era palpável. Estou aqui para garantir que você não fuja do nosso destino. O demônio não pode ser enganado, você sabe. Se não oferecermos o que ele quer, seremos nós os que morreremos. Anaís sentiu que o chão estava sumindo sob seus pés. Todo mundo ao seu redor parecia desmoronar. Um grito cortou a noite. Uma voz familiar. Era sua mãe! O horror encheu seu peito, enquanto compreendia que o tempo estava se esgotando. Neste momento, não havia mais certeza, apenas a urgência por respostas. Mas ela não tinha tempo para hesitar. Com o mundo desmoronando ao seu redor, ela precisava fazer uma escolha. Confrontar Margot, salvar sua mãe ou descobrir a verdadeira natureza de Giles. Com o coração acelerado, Anaís decidiu agir. Sem pensar duas vezes, ela se lançou em direção ao par de amantes enigmáticos. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da sala se abriu com um estrondo e um grupo de aldeões armados com tochas e gritos entrou. O terror e a determinação estavam em seus rostos. Eles haviam escutado os gritos e vinham em busca de sangue, mas não o de quem acreditavam que era o monstro. Giles de Rhys, o verdadeiro demônio, um dos homens, gritou, enquanto a multidão cercava o castelo. Anaís ficou paralisada. O que eram aquelas vozes? Aqueles rostos? Todos estavam em chamas de ódio. Um mar-rei de confusão e medo a atingiu. Giles atravessou seu olhar. Seus olhos, que antes pareciam sedentos de sangue, agora estavam cheios de desespero. Mas Anaís não sabia mais se suas lágrimas eram de empatia ou de medo.
O homem que havia gritado se voltou para Margot, apontando o dedo. Você também é cúmplice. Você sabia e nunca disse nada. As palavras pesavam no ar. Anaís sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O olhar de Margot era de ferocidade, mas algo mais. Havia um desespero que a tornava quase humana. E então, em uma explosão de clareza, Margot desabou à frente de todos. Não somos o que parecem. O demônio! Ele não é quem vocês pensam. A revelação reverberou, e as vozes dos aldeões silenciaram. A confusão se instalou como uma névoa no ar. Anaís teve um vislumbre de algo além, uma sombra que se erguia frente a ela. Um grito passou por entre os presentes, e a própria terra parecia tremer. Você, Margot! Você está mentindo! Você se entregou a ele, não é? Questionou um aldeão, e Anaís prendeu a respiração. Era preciso escolher o lado, mas nenhum deles parecia certo. O pânico tomou conta, enquanto a verdade se espalhava. Interrogantes, os olhares trocavam entre Giles, Margot e aquele demônio invisível que todos temiam. Anaís, perdida na confusão, compreendeu uma coisa. Para descobrir a verdade, ela teria que mergulhar cada vez mais fundo na escuridão. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, e Anaís se viu à beira de um abismo. O tempo parecia suspenso. O destino de sua mãe, Margot, de Giles, tudo pendia por um fio. O que verdadeiramente estava em jogo? Em quem ela poderia confiar? O mistério pairava no ar, pesado. A noite prometia mais segredos, mais horrores, e Anaís estava no centro de tudo. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras de Giles ecoavam em sua mente, como um eco sombrio em um abismo sem fim. Pactos antigos, sacrifícios. O que espera por ela? O frio na espinha a avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? Com determinação, Anaís se esgueirou pelo corredor, seguindo a direção dos murmúrios, cada passo cheio de receios e uma pequena esperança de entender. As vozes levavam até uma porta entreaberta. Ela se espremia para dentro e se escondeu nas sombras. O que viu a paralisou. Giles falava, mas não estava sozinho. Outra figura oscilava entre a penumbra. Era uma mulher. Suas feições eram familiares. Anaís quase chegou a gritar. Era Margot, uma amiga de longa data. Uma mulher que havia estado ao lado de Anaís em momentos difíceis. Mas algo estava errado. O olhar de Margot era gelado. Seus olhos brilhavam com um fervor não humano. Não posso continuar assim, Margot. A voz de Giles se elevou, cheia de desespero. O desejo dele está se tornando insaciável. As mortes aumentam e eu não posso. Você deve. Um pacto é um pacto, respondeu Margot, seu tom caloroso, mas perturbador. Sem sacrifícios, perderemos tudo. Você sabe o que acontece com aqueles que falham. Nós já nos comprometemos. Anaís mal podia acreditar no que ouvia. A amizade de Margot com Giles não era apenas um laço. Havia algo muito mais profundo, algo monumental. Ela viu Margot puxar um objeto do bolso, um medalhão que refletia a luz das velas, com um símbolo que estava gravado na árvore que Anaís havia encontrado. Um puxão no estômago.
A conexão entre os dois se tornava cada vez mais clara e horrenda. Eu não gostaria que você se tornasse o próximo sacrifício, Margot disse com tom brincalhão. Mas Anaís sentiu a lâmina fria da verdade. As lágrimas vieram. Mas Anaís se manteve firme. Ela não reconhecia a mulher que tanto amava. A mulher agora manipulando o destino de vidas inocentes. Margot se aproximou de Gillis e a tensão era palpável. Estou aqui para garantir que você não fuja do nosso destino. O demônio não pode ser enganado, você sabe. Se não oferecermos o que ele quer, seremos nós os que morreremos. Anaís sentiu que o chão estava sumindo sob seus pés. Todo mundo ao seu redor parecia desmoronar. Um grito cortou a noite. Uma voz familiar. Era sua mãe. O horror encheu seu peito enquanto compreendia que o tempo estava se esgotando. Neste momento, não havia mais certeza. Apenas a urgência por respostas. Mas ela não tinha tempo para hesitar. Com o mundo desmoronando ao seu redor, ela precisava fazer uma escolha. Confrontar Margot, salvar sua mãe ou descobrir a verdadeira natureza de Gillis. Com o coração acelerado, Anaís decidiu agir. Sem pensar duas vezes, ela se lançou em direção ao par de amantes enigmáticos. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da sala se abriu com um estrondo. E um grupo de aldeões, armados com tochas e gritos, entrou. O terror e a determinação estavam em seus rostos. Eles haviam escutado os gritos. E vinham em busca de sangue, mas não o de quem acreditavam que era um monstro. Giz de Ras, o verdadeiro demônio! Um dos homens gritou, enquanto a multidão cercava o castelo. Anaís ficou paralisada. O que eram aquelas vozes? Aqueles rostos? Todos estavam em chamas de ódio. Uma rei de confusão e medo a atingiu. Gillis atravessou seu olhar. Seus olhos, que antes pareciam sedentos de sangue, agora estavam cheios de desespero. Mas Anaís não sabia mais se suas lágrimas eram de empatia ou de medo. O homem que havia gritado se voltou para Margot, apontando o dedo. Você também é cúmplice! Você sabia e nunca disse nada! As palavras pesavam no ar. Anaís sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O olhar de Margot era de ferocidade, mas algo mais. Havia um desespero que a tornava quase humana. E então, em uma explosão de clareza, Margot desabou à frente de todos. Não somos o que parecem. O demônio, ele não é quem vocês pensam. A revelação reverberou, e as vozes dos aldeões silenciaram. A confusão se instalou como uma névoa no ar. Anaís teve um vislumbre de algo além, uma sombra que se erguia frente a ela. Um grito passou por entre os presentes e a própria terra parecia tremer. Você, Margot! Você está mentindo! Você se entregou a ele, não é? Questionou um aldeão. E Anaís prendeu a respiração. Era preciso escolher o lado, mas nenhum deles parecia certo. O pânico tomou conta enquanto a verdade se espalhava. Interrogantes, os olhares trocavam entre Gillis, Margot e aquele demônio invisível que todos temiam. Anaís, perdida na confusão, compreendeu uma coisa. Para descobrir a verdade, ela teria que mergulhar cada vez mais fundo na escuridão. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, e Anaís se viu à beira de um abismo. O tempo parecia suspenso. O destino de sua mãe, de Margot, de Gilles, tudo pendia por um fio. O que verdadeiramente estava em jogo? Em quem ela poderia confiar? O mistério pairava no ar, pesado. A noite prometia mais segredos,
Mais horrores, e Anaís estava no centro de tudo. E então, de repente, as sombras se agitaram. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura surgiu, saída do meio da escuridão. O gás de tudo! E pânico virou desespero. Ela conseguiu ver Margot, agora empalidecendo, seus olhos cheios de medo. Uma peça do quebra-cabeça começou a se encaixar, mas a imagem completa ainda era distante. Vocês sabem que Gilly não é o verdadeiro vilão. Ele só é um peão nesse jogo, continuou o homem, sua voz reverberando como um trovão. A multidão se agitou. Murmúrios de confusão e descrença zumbindo ao redor. Gilly, antes tão convencido e ameaçador, agora parecia vulnerável, quase perdido. A tensão crescia. O clima mudava rapidamente. Cada um parecia perceber que ele sabia de segredos muito além da compreensão deles. Vocês são todos parte de um ciclo eterno, atraídos e repelidos pela escuridão. Agora que o jogo começou, não há volta. As sombras dançavam ao redor dele, parecendo responder ao seu chamado. Anaís sentiu um frio intenso, como se sua alma estivesse sendo puxada para a escuridão. Então tudo se fez silêncio novamente. O peso do que estava por vir caiu sobre os ombros de Anaís. Cada respiração se tornava cada vez mais pesada. Com a revelação do homem, a história que ela conhecia começou a desmoronar. Ela não sabia mais em quem confiar, nem o que valia a pena lutar. O que era real, afinal? Enquanto a voz ecoava em sua mente, Anaís percebeu que precisava fazer uma escolha. Mas qual? A escuridão estava se aproximando e ela estava prestes a se perder completamente. O futuro parecia sombras e segredos. E com isso, a noite prometia mais horrores do que jamais imaginara. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como um eco sombrio num abismo sem fim. O pacto não pertence a vocês, mas a mim! O frio na espinha avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? O homem se moveu lentamente, cada passo pesado, como se as sombras carregassem seu peso. A multidão estava em silêncio, confusa e presa em sua própria incredulidade. E então, como um truque sórdido, uma figura conhecida surgiu de trás da escuridão. Era a mãe de Anaís, amarrada, os olhos cheios de desespero. "Mãe!" Anaís gritou, mas seu som se perdeu na tensão. O homem sorriu, um sorriso que cortava como faca. Ele estendeu a mão, e um brilho intenso emanou do medalhão que Margot segurava. "Você não entende, Anaís. Sua mãe é o verdadeiro sacrifício." As palavras atingiram Anaís como um golpe. Todo o seu ser tremeu. Não! Ela nunca faria parte disso! Sua mente lutava para processar a revelação. Lembranças de sua infância, risos e histórias contadas à luz de uma vela passaram por sua mente. Como poderia ela ser parte de algo tão horrendo? Margot, ainda com o olhar de um predador, respondeu. Ela fez um pacto tão antigo quanto as próprias sombras. Você nunca soube, mas foi sempre parte disso. Desde o começo. As palavras de Margot cortaram fundo. Anaís se lembrava de sua mãe, de seu amor e da proteção que sempre lhe ofereceu. Como poderia ter escondido isso? O desespero a invadiu. Você é uma mentira, Margot! Você nunca foi minha amiga! Anaís exclamou.
Mas sua voz tremia, cheia de dor e confusão. Uma onda de raiva e tristeza a envolveu. Ela olhou para Gilles, esperando ver alguma compreensão em seus olhos. Mas ele parecia mais perdido do que nunca. O homem continuou. Você sempre esteve envolvida, querida. Mas não se preocupe. O tempo se esgotou e as trevas reclamam seu prêmio. O pacto deve ser honrado. As palavras dele ecoaram como trovões. Anaís quase não conseguia processar tudo. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O que mais ela não sabia? O que tinha realmente acontecido com seu pai? A urgência de respostas queimava em seu peito. A multidão murmurava em agonia. As expressões de horror tomaram conta de seus rostos. Um homem, um dos aldeões que sempre admirou, começou a se afastar. Não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos sacrificar ninguém. Mas a sua voz se perdeu no clamor. E de repente o céu se iluminou. Não com estrelas, mas com um relâmpago que atravessou a escuridão. A terra tremeu sob seus pés e o homem sorriu. Agora é hora de decidir. Você pode salvar sua mãe ou salvar a si mesma. Nesse instante, a escolha se tornou insuportável. O nó na garganta de Anaís a impedia de gritar. E com cada segundo, as sombras se aproximavam mais. Disfarçadas de rostos conhecidos, os murmúrios se tornavam gritos de dor. E as luzes de esperança se apagavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Margot se virou para Anaís, a expressão de um desespero que nunca havia visto antes. Anaís, eu não sabia. Você tem que entender. Existe mais por trás. Se toda essa escuridão, você é a chave. As palavras de Margot ressoaram. A verdade estava ali, à espreita nas sombras das revelações. O que significava isso? Anaís sentiu seu coração disparar novamente. Agora, não era apenas sua mãe que estava em perigo, mas toda a aldeia, todo o ciclo. O que você quer dizer? Anaís questionou, mas a resposta sempre pareceu escapar como a luz do dia. O que mais está escondido? Ele estava prestes a descobrir. Mas em meio à confusão, ouviu o grito de sua mãe novamente, e tudo ficou escuro. A última coisa que ela viu foi o brilho dos olhos de Margot, revelando uma centelha de verdade e traição. A escuridão engoliu tudo, e Anaís percebeu que suas escolhas a levariam a um lugar que ela nunca poderia imaginar. O que viria a seguir? A resposta estava escondida nas sombras, esperando para ser revelada. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como um eco sombrio e o abismo sem fim. O pacto não pertence a vocês, mas a mim. O frio na espinha a avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? O homem se moveu lentamente, cada passo pesado, como se as sombras carregassem seu peso. A multidão estava em silêncio, confusa e presa em sua própria incredulidade. E então, como um truque sórdido, uma figura conhecida surgiu de trás da escuridão. Era a mãe de Anaís, amarrada, os olhos cheios de desespero. "Mãe!" Anaís gritou, mas seu som se perdeu na tensão. O homem sorriu, um sorriso que cortava como faca. Ele estendeu a mão,
e o brilho intenso emanou do medalhão que Margot segurava. Você não entende, Anaís. Sua mãe é o verdadeiro sacrifício. As palavras atingiram Anaís como um golpe. Todo o seu ser tremeu. Não, ela nunca faria parte disso. Sua mente lutava para processar a revelação. Lembranças de sua infância, risos e histórias contadas à luz de uma vela passaram por sua mente. Como poderia parte de algo tão horrendo? Margot, ainda com o olhar de um predador, respondeu. Ela fez um pacto tão antigo quanto as próprias sombras. Você nunca soube, mas foi sempre parte disso. Desde o começo. As palavras de Margot cortaram fundo. Anaís se lembrava de sua mãe, de seu amor e da proteção que sempre lhe ofereceu. Como poderia ter escondido isso? O desespero a invadiu. Você é uma mentira, Margot. Você nunca foi minha amiga. Anaís exclamou, mas sua voz tremia, cheia de dor e confusão. Uma onda de raiva e tristeza a envolveu. Ela olhou para Gilles, esperando ver alguma compreensão em seus olhos, mas ele parecia mais perdido do que nunca. O homem continuou. Você sempre esteve envolvida, querida. Mas não se preocupe, o tempo se esgotou e as trevas reclamam seu prêmio. O pacto deve ser honrado. As palavras dele ecoaram como trovões. Anaís quase não conseguia processar tudo. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O que mais ela não sabia? O que tinha realmente acontecido com seu pai? A urgência de respostas queimava em seu peito. A multidão murmurava em agonia. As expressões de horror tomaram conta de seus rostos. Um homem, um dos aldeões que sempre admirou, começou a se afastar. Não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos sacrificar ninguém. Mas a sua voz se perdeu no clamor e de repente o céu se iluminou. Não com estrelas, mas com relâmpago que atravessou a escuridão. A terra tremeu sob seus pés e o homem sorriu. Agora é hora de decidir. Você pode salvar sua mãe ou salvar a si mesma. Nesse instante, a escolha se tornou insuportável. O nó na garganta de Anaís a impedia de gritar, e com cada segundo, as sombras se aproximavam mais, disfarçadas de rostos conhecidos. Os murmúrios se tornavam gritos de dor, e as luzes de esperança se apagavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Margot se virou para Anaís, a expressão de um desespero que nunca havia visto antes. Anaís, eu não sabia. Você tem que entender. Existe mais por trás de toda essa escuridão. Você é a chave. As palavras de Margot ressoaram. A verdade estava ali, à espreita nas sombras das revelações. O que significava isso? Anaís sentiu seu coração disparar novamente. Agora, não era apenas sua mãe que estava em perigo, mas toda a aldeia, todo o ciclo. O que você quer dizer? Anaís questionou, mas a resposta sempre parecia escapar como a luz do dia. O que mais está escondido? Ela estava prestes a descobrir, mas em meio à confusão ouviu o grito de sua mãe novamente. E tudo ficou escuro. A última coisa que ela viu foi o brilho dos olhos de Margot, revelando uma centelha de verdade e traição. A escuridão engoliu tudo, e Anaís percebeu que suas escolhas a levariam a um lugar que ela nunca poderia imaginar. O que viria a seguir? A resposta estava escondida nas sombras, esperando para ser revelada. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente como um eco sombrio em um abismo sem fim. O pacto não pertence a vocês, mas a mim. O frio na espinha avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? O homem se moveu lentamente, cada passo pesado, como se as sombras carregassem seu peso.
A multidão estava em silêncio, confusa e presa em sua própria incredulidade. E então, como um truque sórdido, uma figura conhecida surgiu de trás da escuridão. Era a mãe de Anaís, amarrada, os olhos cheios de desespero. "Mãe!" gritou, mas seu som se perdeu na tensão. O homem sorriu, um sorriso que cortava como faca. Ele estendeu a mão e um brilho intenso emanou do medalhão que segurava. "Você não entende, Anaís. Sua mãe é o verdadeiro sacrifício." As palavras atingiram Anaís como um golpe. Todo seu ser tremeu. Não, ela nunca faria parte disso. Sua mente lutava para processar a revelação. Lembranças de sua infância, risos e histórias contadas à luz de uma vela passaram por sua mente. Como poderia ela ser parte de algo tão horrendo? Margot, ainda com o olhar de um predador, respondeu. Ela fez um pacto tão antigo quanto as próprias sombras. Você nunca soube, mas foi sempre parte disso, desde o começo. As palavras de Margot cortaram fundo. Anaís se lembrava de sua mãe, de seu amor e da proteção que sempre lhe ofereceu. Como poderia ter escondido isso? O desespero a invadiu. "Você é uma mentira, Margot! Você nunca foi minha amiga!" Anaís exclamou, mas sua voz tremia, cheia de dor. E confusão! Uma onda de raiva e tristeza a envolveu. Ela olhou para Gilles, esperando ver alguma compreensão em seus olhos. Mas ele parecia mais perdido do que nunca. O homem continuou. "Você sempre esteve envolvida, querida, mas não se preocupe, o tempo se esgotou e as trevas reclamam seu prêmio. O pacto deve ser honrado." As palavras dele ecoaram como trovões. Anaís quase não conseguia processar tudo. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O que mais ela não sabia? O que tinha realmente acontecido com seu pai? A urgência de respostas queimava em seu peito. A multidão murmurava em agonia. As expressões de horror tomaram conta de seus rostos. Um homem, um dos aldeões que sempre admirou, começou a se afastar. "Não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos sacrificar ninguém." O céu se iluminou. Não com estrelas, mas com um relâmpago que atravessou a escuridão. A terra tremeu sob seus pés e o homem sorriu. "Agora é hora de decidir. Você pode salvar sua mãe ou salvar a si mesma." Nesse instante, a escolha se tornou insuportável. O nó na garganta de Anaís a impedia de gritar. E com cada segundo, as sombras se aproximavam mais, disfarçadas de rostos conhecidos. Os murmúrios se tornavam gritos de dor e as luzes de esperança se apagavam. Mas em algo inesperado aconteceu. Anaís sentiu seu coração disparar novamente. Agora, não era apenas sua mãe que estava em perigo, mas toda a aldeia, todo o ciclo. "Ei, o que você quer dizer?" Anaís questionou. Mas a resposta sempre parecia escapar como a luz do dia. E então, antes que ela pudesse aprofundar sua dúvida, um grito cortou o ar. Um grito familiar. Era sua mãe, já livre de suas amarras, e a visão a fez paralisar. Ao seu lado, seu pai, que todos acreditavam estar morto. Ele estava ali, pálido e ferido. Mas vivo! A multidão explodiu em murmúrios de confusão e descrença. "Mãe! Pai!" As palavras saltaram da boca de Anaís. Um misto de alívio e incredulidade. Mas algo estava muito errado. O olhar de seu pai não era de amor, mas de tristeza. Ele afastou-se um passo, como se pudesse sentir a condenação pairando. "Noah,
Desculpe-me, Anaís. Estava tudo escondido por muito tempo. Sua voz tremia. Eu fui o verdadeiro responsável por isso. O pacto, ele era meu. E o que Margot e Gilles fazem é uma tentativa de redimir a minha falha. Sua mãe, sua vida, tudo foi sacrificado porque eu falhei em proteger vocês. Agora está em suas mãos. Anaís sentiu o coração acelerar, as palavras de seu pai explodindo como fogos de artifício na noite escura. O dilema que enfrentava se tornava ainda mais complexo. Ele havia jogado tudo nas suas mãos, como um jogo mortífero. Naquele momento, o céu escureceu novamente, e a luz que emanava do medalhão começou a girar, como se estivesse viva. As sombras dançavam ao seu redor, e a conexão entre todos os presentes parecia se intensificar. Devagar, Anaís percebeu que o futuro deles, de sua família, de sua aldeia, dependia de uma escolha que de repente parecia impossível de fazer. Ela olhou para Margot, depois para o homem, então para seus pais. O que ela faria? A verdade se retorcia em um jogo de forças que ela mal compreendia. O que viria a seguir? As respostas estavam escondidas nas sombras, ansiosas para serem reveladas. O destino de todos estava em suas mãos, e Anaís, mais do que nunca, precisava decidir. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como um eco sombrio em um abismo sem fim. O pacto não pertence a vocês, mas a mim. O frio na espinha avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? O homem se moveu lentamente, cada passo pesado como se as sombras carregassem seu peso. A multidão estava em silêncio, confusa e presa em sua própria incredulidade. E então, como um truque sórdido, uma figura conhecida surgiu de trás da escuridão. Era a mãe de Anaís, amarrada, os olhos cheios de desespero. "Mãe!" Anaís gritou, mas seu som se perdeu na tensão. O homem sorriu, um sorriso que cortava como faca, e lhe estendeu a mão. E um brilho intenso emanou do medalhão que Margot segurava. "Você não entende, Anaís. Sua mãe é o verdadeiro sacrifício." As palavras atingiram Anaís como um golpe. Todo o seu ser tremeu. Não, ela nunca faria parte disso. Lembranças de sua infância, risos e histórias contadas à luz de uma vela passaram por sua mente. Como poderia ela ser parte de algo tão horrendo? Margot, ainda com o olhar de um predador, respondeu. Ela fez um pacto tão antigo quanto as próprias sombras. Você nunca soube, mas foi sempre parte disso. Desde o começo. As palavras de Margot cortaram fundo. Anaís se lembrava de sua mãe, de seu amor e da proteção que sempre lhe ofereceu. Como poderia ter escondido isso? O desespero a invadiu. "Você é uma mentira, Margot! Você nunca foi minha amiga!" Anaís exclamou, mas sua voz tremia, cheia de dor e confusão. Olhou para Gilles, que agora parecia perdido, e suas esperanças começaram a desvanecer. O homem continuou. "Você sempre esteve envolvida, querida. Mas não se preocupe. O tempo se esgotou e as trevas reclamam seu prêmio. O pacto deve ser honrado." Então, um fenômeno inexplicável ocorreu. O medalhão nas mãos de Margot começou a vibrar intensamente, emitindo uma luz ofuscante que fez os presentes fecharem os olhos. Uma onda de energia cortou o ar, e a terra sob seus pés tremeu violentamente como um aviso.
Anaís abriu os olhos lentamente e, diante de sua visão, o cenário havia mudado. As sombras agora revelavam criaturas distorcidas e grotescas, semelhantes a figuras que ela reconhecia de seus pesadelos mais sombrios. A multidão gritou, um coro de terror e confusão. Gilly avançou, tentando proteger Margot, mas foi parado por uma força invisível, que o lançou de volta como se fosse uma boneca de pano. "Vocês não compreendem!" gritou o homem, suas palavras ecoando como o rugido de uma tempestade. "Este não é apenas um sacrifício qualquer. É o retorno do que há muito foi banido." Anaís olhou para suas mãos, em pânico. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Sua voz mal saía, sufocada pela pressão que lhe apertava a garganta. Antes que o homem pudesse explicar, um som cortante rasgou o ar. Um grito que transcendeu a dor física. Era a voz de sua mãe ecoando como um lamento profundo. Anaís virou-se, os olhos arregalados. Sua mãe, que antes estava amarrada, agora flutuava, cercada por uma névoa negra, sua expressão cobrindo-se com uma fúria insana. "Você se esqueceu de mim, Anaís? Eu fiz um pacto por você. E agora chegou a sua hora", a mãe declarou, transformando-se diante dos olhos de sua filha. O amor que Anaís conhecera se desfez, dando lugar a uma presença sombria, repleta de poder e vingança. Anaís ficou paralisada, enquanto o horror se estabelecia. Sua mãe não era apenas uma vítima, ela estava no centro do pacto, e suas ações agora revelavam um lado que todos temiam. "Mãe, não! O que você fez?" As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. "Tudo por você, Anaís. Os sacrifícios sempre foram necessários. Eu precisava que você fosse a escolhida." O tom era de uma mãe controladora, manipuladora, e Anaís sentiu o chão se abrir sob seus pés. As sombras dançavam, rindo das revelações dolorosas. O homem, agora parecendo entender o que estava em jogo, olhou para Anaís. "Você é a única que pode interromper este ciclo. E você precisa escolher se aliar à sua mãe ou quebrar os... A escolha é sua, mas saiba que ambos os caminhos não vão terminar bem." O pânico e a confusão tomaram conta de Anaís. A multidão, agora presa entre a lealdade e o medo, murmura, enquanto rostos conhecidos se contorcem em expressões de horror. O que fazer? Como escolher entre a mãe que amava e o destino sombrio que ela agora representava? Anaís olhou para o medalhão de Margot, seu brilho agora ofuscante e exigente. Que segredos ele guardava? E o que viria a seguir, se a linha tênue entre o amor e a escuridão estava prestes a se romper? As sombras estavam à espreita, e a hora de decidir se aproximava. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como eco sombrio em um abismo sem fim. "O pacto não pertence a vocês, mas a mim." O frio na espinha avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? O homem se moveu lentamente, cada passo pesado, como se as sombras carregassem seu peso. A multidão estava em silêncio, confusa e presa em sua própria incredulidade. E então, como um truque sórdido, uma figura conhecida surgiu de trás da escuridão. Era a mãe de Anaís, amarrada, os olhos cheios de desespero. "Mãe!" Anaís gritou, mas seu som se perdeu na tensão.
O homem sorriu, um sorriso que cortava como faca. Ele estendeu a mão e um brilho intenso emanou do medalhão que Margot segurava. Você não entende, Anaís. Sua mãe é o verdadeiro sacrifício. As palavras atingiram Anaís como um golpe. Todo o seu ser tremeu. Não! Ela nunca faria parte disso. Lembranças de sua infância. Risos e histórias contadas à luz de uma vela passaram por sua mente. Como poderia ela ser parte de algo tão horrendo? Margot, ainda com o olhar de um predador, respondeu. Ela fez um pacto tão antigo quanto as próprias sombras. Você nunca soube, mas foi sempre parte disso. Desde o começo. As palavras de Margot cortaram fundo. Anaís se lembrava de sua mãe, de seu amor e da proteção que sempre lhe ofereceu. Como poderia ter escondido isso? O desespero a invadiu. Você é uma mentira, Margot. Você nunca foi minha amiga. Anaís exclamou, mas sua voz tremia, cheia de dor e confusão. Olhou para Gilles, que agora parecia perdido, e suas esperanças começaram a desvanecer. O homem continuou. Você sempre esteve envolvida, querida. Mas não se preocupe. O tempo se esgotou e as trevas reclamam seu prêmio. O pacto deve ser honrado. Então, um fenômeno inexplicável ocorreu. O medalhão nas mãos de Margot começou a vibrar intensamente, emitindo uma luz ofuscante que fez os presentes fecharem os olhos. Uma onda de energia cortou o ar, e a terra sob seus pés tremeu violentamente como um aviso. Anaís abriu os olhos lentamente, e diante de sua visão, o cenário havia mudado. As sombras agora revelavam criaturas distorcidas e grotescas, semelhantes a figuras que ela reconhecia de seus pesadelos mais sombrios. A multidão gritou, um coro de terror e confusão. Gilles avançou, tentando proteger Margot, mas foi parado por uma força invisível que o lançou de volta como se fosse uma boneca de pano. Vocês não compreendem! Gritou o homem. Suas palavras lamento profundo. Anaís virou-se, os olhos arregalados. Sua mãe, que antes estava amarrada, agora flutuava, cercada por uma névoa negra. Sua expressão cobrindo-se com uma fúria insana. Você se esqueceu de mim, Anaís. Eu fiz um pacto por você. E agora chegou a sua hora, a mãe declarou, transformando-se diante dos olhos de sua filha. O amor que Anaís conhecera se desfez, dando lugar a uma presença sombria, repleta de poder e vingança. Anaís ficou paralisada enquanto o horror se estabelecia. Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela estava no centro do pacto, e suas ações agora revelavam um lado que todos temiam. Mãe, não! O que você fez? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. Tudo por você, Anaís. Sacrifícios sempre foram necessários. Eu precisava que você fosse a escolhida. O tom era de uma mãe controladora, manipuladora. E Anaís sentiu o chão se abrir sob seus pés. As sombras dançavam, rindo das revelações dolorosas. O homem, agora parecendo entender o que estava em jogo, olhou para Anaís. Você é a única que pode interromper este ciclo. E você precisa escolher se aliar à sua mãe ou quebrar o ciclo. A escolha é sua, mas saiba que ambos os caminhos não vão terminar bem. O pânico e a confusão tomaram conta de Anaís. A multidão, agora presa entre a lealdade e o medo, murmurava,
enquanto rostos conhecidos se contorciam em expressões de horror. O que fazer? Como escolher entre a mãe que amava e o destino sombrio que ela agora representava? Anaís olhou para Margo, depois para o homem, então para seus pais. O que ela faria? A luz do medalhão começou a pulsar e Anaís se sentiu puxada, como se todo o seu ser estivesse convergindo para a verdade. Algo profundo e antigo estava agora despertando dentro dela. E então a reviravolta aconteceu. Uma figura se destacou das sombras. Um homem que Anaís reconheceu instantaneamente. Seu coração parou. Era seu pai. Anaís, eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. O pacto não foi dela, foi meu. O que você está vendo não é sua mãe, mas uma mentira que eu criei para protegê-la. As palavras dele cortaram como vidro. Anaís sentiu o mundo ao seu redor girar, a verdade quebrando sua realidade. Por quê? Por que você nunca me disse? Você me deixou acreditar que era ela. O homem olhou nos olhos de Anaís. Sua presença já pesada agora se tornava insuportável, porque eu a amava. E a única maneira de mantê-la a salvo era fazer um pacto com as sombras. Agora é a sua vez de decidir se quer quebrar isso ou se o único destino será seguir a linhagem. Um desespero novo nasceu no coração de Anaís. Ela não sabia para onde olhar. A verdade que ela procurava sempre esteve ali. E sua vida, sua mãe, tudo o que ela acreditou ser verdadeiro, tudo desmoronava diante dela. Gabiscoia agora parecia um abismo, uma queda sem fim. Que caminho ela tomaria? O que mais estava escondido nas sombras? O destino aguardava e a resposta estava mais distante do que nunca. Anaís ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como um eco sombrio em um abismo sem fim. O pacto não pertence a vocês, mas a mim. O frio na espinha a avisava que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ela mal respirava, mas a curiosidade a puxava de forma quase irresistível. O que mais ele poderia esconder? O homem se moveu lentamente, cada passo pesado como se as sombras carregassem seu peso. A multidão estava em silêncio, confusa e presa em sua própria incredulidade. E então, como um truque sórdido, uma figura conhecida surgiu de trás da escuridão. Era sua mãe, amarrada, os olhos cheios de desespero. "Mãe!" Anaís gritou, mas seu som se perdeu na tensão. O homem sorriu, um sorriso que cortava como faca. Ele estendeu a mão e um brilho intenso emanou do medalhão que Margot segurava. "Você não entende, Anaís. Sua mãe é o verdadeiro sacrifício." As palavras atingiram Anaís como um golpe. Todo o seu ser tremeu. Não, ela nunca faria parte disso. Lembranças de sua infância, risos e histórias contadas à luz de uma vela passaram por sua mente. Como poderia ela ser parte de algo tão horrendo? Margot, ainda com o olhar de um predador, respondeu: "Ela fez um pacto tão antigo quanto as próprias sombras. Você nunca soube, mas foi sempre parte disso, desde o começo." As palavras de Margot cortaram fundo. Anaís se lembrava de sua mãe, de seu amor e da proteção que sempre lhe ofereceu. Como poderia ter escondido isso? O desespero a invadiu. "Você é uma mentira, Margot. Você nunca foi minha amiga." Mas sua voz tremia, cheia de dor e confusão. Olhou para Gil, que agora parecia perdido, e suas esperanças começaram a desvanecer.
O homem continuou. Você sempre esteve envolvida, querida. Mas não se preocupe. O tempo se esgotou e as trevas reclamam seu prêmio. O pacto deve ser honrado. Então um fenômeno inexplicável ocorreu. O medalhão nas mãos de Margot começou a vibrar intensamente, emitindo uma luz ofuscante que fez os presentes fecharem os olhos. Uma onda de energia cortou o ar e a terra sob seus pés tremeu violentamente como aviso. Anaís abriu os olhos lentamente e diante de sua visão, o cenário havia mudado. As sombras agora revelavam criaturas distorcidas e grotescas, semelhantes a figuras que ela reconhecia de seus pesadelos mais sombrios. A multidão gritou, um coro de terror e confusão. Gilles avançou, tentando proteger Margot, mas foi parado por uma força invisível que o lançou de volta como se fosse uma boneca de pano. Vocês não compreendem! Gritou o homem, suas palavras ecoando como o rugido de uma tempestade. Este não é apenas um sacrifício qualquer. É o retorno do que há muito foi banido. Anaís olhou para suas mãos, em pânico. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz mal saía, sufocada pela pressão que lhe apertava a garganta. Antes que o homem pudesse explicar, um som cortante rasgou o ar. Um grito que transcendeu a dor física. Era a voz de sua mãe, ecoando como um lamento profundo. Anaís virou-se os olhos arregalados. Sua mãe, que antes estava amarrada, agora flutuava, cercada por uma névoa negra, sua expressão cobrindo-se com uma fúria insana. Você se esqueceu de mim, Anaís? Eu fiz um pacto por você? E agora chegou a sua hora, a mãe declarou, transformando-se diante dos olhos de sua filha. O amor que Anaís conhecera se desfez, dando lugar a uma presença sombria, repleta de poder e vingança. Anaís ficou paralisada, enquanto o horror se estabelecia. Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela estava no centro do pacto e suas ações agora revelavam um lado que todos temiam. Mãe, não! O que você fez? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. Tudo por você, Anaís. Os sacrifícios sempre foram necessários. Eu precisava que você fosse a escolhida. O tom era de uma mãe controladora, manipuladora, e Anaís sentiu o chão se abrir sob seus pés. As sombras dançavam, rindo das revelações dolorosas. O homem, agora parecendo entender o que estava em jogo, olhou para Anaís. Você é a única que pode interromper este ciclo. Você precisa escolher se aliar à sua mãe ou quebrar o ciclo. A escolha é sua, mas saiba que ambos os caminhos não vão terminar bem. O pânico e a confusão tomaram conta de Anaís. A multidão, agora presa entre a lealdade e o medo, murmurava, enquanto rostos conhecidos se contorciam em expressões de horror. E então, em um turbilhão de emoções, Anaís lançou um olhar para sua mãe, buscando alguma centelha de amor. A resposta, entretanto, era um vazio profundo, uma escuridão intransigente. Nenhuma de vocês é o que realmente parece, gritou uma voz alta que ecoou entre as sombras. Todos os olhos se voltaram para uma figura que emergiu do meio da multidão. Era seu pai. Anaís, eu sou o verdadeiro responsável por isso. Sua voz cortante parecia vir de um lugar distante e sombrio. A revelação fez com que a multidão ficasse em silêncio. O pacto não foi dela, foi meu. Trabalhei com Margot para garantir sua segurança por meio de sacrifícios. E os demônios têm algo que ainda não sabem.
Uma tensão insuportável cresceu no ar. Anaís mal conseguiu processar. Papai, como você pôde? O que você está dizendo? Eu fiz outros! Os sacrifícios! Somos todos partes disso! A terra começou a tremer novamente, e uma luz estranha irrompeu do medalhão, como se estivesse respondendo a uma força superior. O homem que antes parecia ser um aliado, agora se transformava. Em um instante, ele estava ali, e no outro, desapareceu em uma nuvem de sombras. A multidão recuou, aterrorizada. Mãe, o que está acontecendo? Anaís gritava. O que você escondeu de mim? Mas antes que pudesse obter uma resposta, a névoa engoliu sua mãe. E com um último olhar, ela gritou. Você é a chave! Você não sabe quem você realmente é! E então tudo ficou em silêncio. A escuridão se aprofundou e Anaís ficou sozinha, sem saber em quem confiar. A escolha agora dependia dela, mas a verdadeira natureza do que estava acontecendo permanecia oculta nas sombras, esperando para ser descoberta.